Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada, ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Estou aqui toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Gente, o caso de hoje é um caso muito controverso. Jason Colbert, ele nasceu em 12 de fevereiro de 1976 em Limerick, na Irlanda, filho de John e Rita, e ele tinha um irmão gêmeo, e no total eles eram em 8 irmãos. Ele foi casado com Margaret Fitzpatrick. Em setembro de 2004 eles tiveram o primeiro filho, e o nome do filho era Jack, e 2 anos depois eles tiveram uma filha, Sarah. Mas em 21 de novembro de 2008, apenas 3 meses depois do nascimento da filha mais nova, a esposa dele teve um ataque de asma e infelizmente ela veio a perder a vida naquele dia. Então o Jason levou, ele obviamente ele levou a esposa para o hospital tal, mas antes de chegar ao hospital ela acabou falecendo. Ela tinha 31 anos e o Jason 30 anos na época. Ele ficou arrasado. E ele tinha que cuidar das crianças pequenas sozinho. Toda a família ali ofereceu o máximo de apoio possível, mas ele tinha que trabalhar, então ele decidiu contratar uma nanny. A primeira babá que ele contratou foi uma garota da República Tcheca e por algum motivo não deu certo, e logo em seguida ele contratou uma garota da Espanha que também não deu certo. Pelo jeito essas jovens não queriam ficar muito tempo no trabalho, tal. Então ele não queria ficar mudando de babá em babá, então ele decidiu que ele queria alguém que falasse o inglês fluentemente, alguém que estivesse procurando um trabalho de longo prazo. Então, em fevereiro de 2008, Jason recebeu um e-mail de uma jovem de 25 anos chamada Molly Martins, que estava interessada em ser a babá dos filhos dele. Mas, segundo a irmã do Jason, a Molly, ela disse que no currículo da Molly estava dizendo muitas coisas que não eram verdadeiras. Isso veio a ser descoberto depois. Ela disse que ela havia se formado na Universidade de Clemson, mas ela não se formou. Ela abandonou a universidade. Ela também disse que foi examinada e provou ser uma mãe adotiva. Ou seja, são pessoas que, foster family que a gente chama, pessoas que o governo faz uma seleção e você pode ficar cuidando de uma criança por semanas, meses, anos, como se fosse uma mãe, mas na verdade você não é. Ela disse que ela passou nesse teste e ela foi reconhecida como uma mulher que poderia cuidar de crianças foster care, o que também não era verdade. Talvez ela estava colocando umas coisinhas ali para deixar o currículo dela mais impactante. Muitos dizem que a Molly era o tipo de pessoa que mentia muito e muitas vezes ela era pega mentindo. Mas o Jason, ele não sabia disso, então ele sentiu que ela era a pessoa perfeita para se mudar para a Irlanda e cuidar dos filhos dele, do Jack e da Sarah. A Molly, então, ela era do Tennessee, ela foi para a Irlanda em 10 de março de 2008, mas ao tentar entrar na Irlanda, ela não tinha passagem de volta. Então ela acabou sendo deportada da Irlanda para os Estados Unidos e ela acabou chegando nos Estados Unidos, comprou uma nova passagem de volta e voou novamente para a Irlanda. Uma amiga do Jason a buscou no aeroporto e essa mulher disse que quando ela viu a Molly pela primeira vez, ela imediatamente soube que esse trabalho de Nani não ia dar certo, pois a jovem era muito bonita e o Jason ali, recém-viúvo, jovem e tal, ela começou a achar, isso aqui não vai dar certo. Mas as crianças gostaram dela. E as coisas estavam indo bem, as crianças adaptaram a tudo, a Molly e o Jason começaram a namorar, isso mesmo. Algumas pessoas disseram que eles ficaram juntos até na primeira noite que ela chegou. Não posso afirmar isso. A Molly, antes de ir para a Irlanda, ela estava em um relacionamento com um homem chamado Keith. E segundo ele, os dois teriam terminado quando ela foi para a Irlanda. Ele disse que a Molly estava lutando com sua saúde mental e que recentemente havia recebido alta de uma ala psiquiátrica. Ele disse que achava que a Molly não estava preparada para viajar para um país diferente e cuidar de crianças, especialmente crianças que acabaram de perder a mãe. Ele também disse que a Molly, ela não ficaria lá por muito tempo, mas para o Jason, ela disse que ela tinha intenção de ficar lá por muito tempo. Mas ele disse que depois de 2 semanas que eles estavam na Irlanda, a Molly já estava com saudades de casa. Acontece que
ela começou a insinuar que ela queria voltar para casa e o Jason tá ali já meio apaixonadinho por ela, tal, as crianças adorando e tudo, mas ainda ela continuou lá. A família dele não teve uma sensação muito boa vendo a Molly. Ela se dava bem com as crianças e tal, disseram que ela não era muito transparente sobre a vida dela nos Estados Unidos, que ela nunca parecia querer responder às perguntas de ninguém ou contar algo sobre a vida dela. A irmã dele publicou um livro e disse que a Molly parecia uma pessoa muito misteriosa. Ela sempre tentava se safar das perguntas, respondendo algo muito, não brusco, mas muito curto, né? Então, como se ela tivesse não querendo um contato muito grande com a família dele. E a irmã dele também diz que ela começou a afastar o Jason dos amigos dele. Mas a família da Molly gostava do Jason. E eles ficaram felizes em ver que o casal estava feliz. Mas aí alguns problemas surgiram alguns meses depois da Molly ter chegado à Irlanda. A Molly resolveu que queria ver a família dela nos Estados Unidos. Só que isso seria temporário. Então ela voltou para os Estados Unidos para ver a mãe e tal, os pais. E eis que, quando ela chega aqui, ela diz para o Jason: Ah, eu não quero voltar para Irlanda, eu quero ficar aqui e tal. Só que já haviam passado ali 2 anos e ele já totalmente apaixonado e tal. Então o que o Jason fez? Ele achou que então ele viria para os Estados Unidos, que ele poderia conseguir um trabalho, ele teria uma vida confortável, ficaria com ela e ele disse que ele arrumaria um trabalho. Então, o que aconteceu? Ele acabou mudando-se para os Estados Unidos com os filhos dele. E o Jason acabou vendendo a casa dele, que ele tinha na Irlanda, e quando ele chegou aqui, ele pediu a Molly em casamento. Mas depois de algum tempo, a Molly disse que ela estava com muitas. Ela começou a dizer que ela queria adotar as crianças. Dizem que o amor dela era tão grande, que ela queria adotar as crianças. O Jason, ele estava noivo dela e tal, mas ele tinha algumas reservas assim que ele não queria que alguém adotasse os filhos dele. As crianças tinham uma mãe, ela estava falecida, mas eles tinham uma mãe, não havia. Por quê? Acontece que depois vieram para cá, de vez em quando, o casal tinha umas brigas por causa disso, mas ele comprou uma casa muito bonita, de 5 quartos, 3 banheiros, e eles se casaram no ano de 2011, dia 4 de junho de 2011. A irmã dele no livro publica que no dia do casamento a Molly ficou histérica e ela teve um ataque, porque o sobrinho do Jason estava comendo McDonald's durante o casamento. Mas ele estava comendo McDonald's porque ele tinha um tipo de alergia alimentar e ele não conseguia comer mais nada. Mas isso deixou a Molly furiosa. Então a irmã dele também já achou que, meu Deus, criar uma confusão, um barraco aqui por causa disso, de uma criança que não pode comer a comida que tem no casamento. Então ali as pessoas já começaram a ficar um pouquinho estranho. Acontece que os filhos do Jason começaram a chamar a Molly de mãe e dizem que ela era uma madrasta maravilhosa, uma mãe maravilhosa para os meninos. A Molly trabalhava meio período como instrutora de natação e passava a maior parte do tempo em casa com as crianças, enquanto o Jason trabalhava como gerente em tempo integral em uma fábrica de embalagens. O casal teve ali alguns problemas e um dos maiores é novamente a história da Molly, que ela queria adotar as crianças. Então, segundo a irmã dele, o casamento não estava indo bem do casal e o Jason queria ir embora. Não existe ninguém do lado dela para corroborar que isso é verdade, tá? Essa é a irmã dele dizendo que o irmão dela queria ir embora e que ele tinha até falado com ela que ele ia se divorciar e levar as crianças para a Irlanda. A irmã dele disse que o Jason, ele escondeu o passaporte dos próprios filhos, porque ele estava com medo que a Molly desaparecesse com os passaportes das crianças. A forma como a irmã do Jason falou do irmão dela no livro é bem diferente do que os amigos dele compartilharam sobre ele. A Molly fez uma gravação durante uma das discussões que ela teve com o Jason e ela foi aconselhada a fazer isso por um advogado com quem ela estava conversando, pois ela havia falado com um advogado para saber dos direitos dela caso houvesse um divórcio.
porque ela queria que as crianças ficassem com ela. E talvez o juiz, ouvindo as gravações, poderia deixar as crianças com ela. E uma das gravações feitas eles estavam jantando no vídeo e o Jason aparenta muito agressivo respondendo a ela quando ela perguntou: "Você já terminou o jantar, amor?" E ele não respondeu a pergunta dela e ele começou a gritar com ela, dizendo coisas sem nexos. E ela não estava entendendo nada. Ela fez uma pergunta para ele que ele não respondeu, ele começou a gritar. Então o áudio é uma gritaria, uma coisa que um pouquinho diferente que a irmã dele fala, aquele rapaz calmo, tranquilo. Não é o que aparentava no vídeo. A Molly fez afirmações de que o Jason era um homem violento, mas ela nunca revelou isso à polícia e ela nunca contou a ninguém, nem à família dela. Mas a família da Molly disse que o Jason era um homem terrível, controlador, violento. Mas eles nunca especificaram como ele era violento com ela. Em 1º de agosto de 2015, os pais da Molly, Tom e Sharon, chegaram na casa do casal na Carolina do Norte. Muitos afirmaram que o propósito da visita dos pais é que eles planejaram estar por perto naquela noite fatídica. E nós já chegamos lá. Eles chegaram por volta das 8 da noite, o Thomas e a Sharon. Eles trouxeram um presente para as crianças, mas como estava ficando muito tarde, eles decidiram que iriam entregar os presentes no dia seguinte. E o que o avô trouxe para o neto? Um taco de beisebol. E para a neta, uma raquete de tênis. O Tom e a Sharon foram para o quarto, que ficava no porão da casa. E o John e a Molly foram para o quarto no 1º andar. E as duas crianças estavam dormindo em seus quartos também no 2º andar. A Molly disse que ela foi acordada às 3 horas da manhã pela filha do Jason, a Sarah, que entrou no quarto deles depois que ela teve um pesadelo. E a Molly disse que levou a Sarah de volta para o quarto dela, porque a menina estava acordada e tal. E quando ela retornou para o quarto, o Jason estava extremamente irritado, porque ele foi acordado no meio da noite, e isso começou uma briga do casal. O pai da Molly, ele é ex-agente do FBI, ou seja, um homem com mais de 30 anos como um agente federal. Ele é aposentado. Ele disse que ele ouviu uns sons vindo do andar de cima. Ele achou esses sons estranhos, ele ficou preocupado e o que ele fez? Ele pegou aquele taco de beisebol que ele iria dar para o neto no dia seguinte e ele subiu para o andar de cima do quarto. E ele disse que quando ele abriu a porta do quarto, ele viu o Jason com as mãos ao redor do pescoço da Molly. O Tom diz que assim que o Jason viu, ele se virou para encará-lo, então o Jason arrastou a Molly para o banheiro e disse: "Eu vou tirar a vida dela." Ele afirma ter implorado ao Jason para deixá-la ir. Então foi quando o pai dela tomou a decisão de pegar o taco e começou a bater no Jason com o bastão. Mas isso não deteve o Jason e ele ainda estava sufocando a Molly. Então ele continuou batendo e batendo no Jason até que o Jason soltou a Molly. E acontece que tinha do lado da cama um tijolo. Eu já explico por que o tijolo estava lá. E nesse momento ela pega o tijolo e ela simplesmente começa a colocar o tijolo, né, a amassar, vamos dizer assim, a cabeça dele, dando fortes golpes com esse tijolo. E nesse interim, ele acaba perdendo ali, ele solta a Molly, segundo eles, e eles percebem que ele está sem vida. E ele estava sem roupa também. O Tom, o pai dela, o ex-agente do FBI, liga para a polícia e diz que para ele se defender e defender a filha dele, ele acabou tirando a vida do Jason e que o Jason não estava mais vivo. Um dos socorristas disse que quando ele foi pegar a cabeça do Jason, os dedos dele entraram direto no crânio do Jason. Ele estava tocando a massa encefálica.
Imagina isso, o crânio estava literalmente destruído. Isso significa que o Jason não estava de frente para eles quando o ataque ocorreu, porque o paramédico disse que os dedos dele entraram no crânio dele na parte de trás da cabeça. Se entrou na parte de trás, é porque ele estava sendo atacado pelas costas. Havia uma quantidade significativa de sangue nas paredes, no chão. Alguns dos socorristas notaram que o sangue no corpo do Jason estava começando já a secar, assim como o sangue no tijolo. Ele também estava totalmente frio ao toque, o que significa que ele não havia perdido a vida recentemente, ele já estava ali há um bom tempo sem vida. A Molly foi escoltada até uma viatura, onde ela esperou cerca de 1 hora antes de poder ser avaliada pelos paramédicos, e quando eles se aproximaram dela, um policial disse que ela estava chorando, mas ele não viu nenhuma lágrima. Ela também estava continuamente esfregando o pescoço e a área da garganta e explicou que estava com dor porque o Jason tinha tentado sufocá-la. Mas além de uma pequena marca vermelha em sua garganta, ela não tinha nenhum outro ferimento. E o Tom também não. Embora tenha alegado que ele e o Jason havia brigado pelo bastão, o taco, né, durante a luta. O pai e a filha foram levados à delegacia para dar as declarações e foram fotografados. Então a Molly deu a declaração que ela disse que o pai dela agiu para defendê-la e que o que foi feito foi em legítima defesa, porque ele estava atacando. Ela alegou que o Jason tinha bebido muito o dia todo e que ele ficou com raiva depois de ter sido acordado pela filha dele. A Molly diz que não consegue se lembrar de nada claramente depois de bater no Jason com o tijolo pela primeira vez. Ela disse que tinha sido vítima de abuso em seu relacionamento durante anos e que ela não havia contado a ninguém. Porque se ela contasse, ela disse que ela perderia as crianças porque ia embora e ela gostava das crianças como se fossem filhos dela. A polícia diz que durante a investigação eles não encontraram nenhuma indicação de que a Molly alguma vez tenha sido abusada fisicamente durante seu relacionamento com o Jason. Eles também não encontraram nenhuma evidência, mas ouvindo as gravações do áudio que a Molly gravou, está evidente que o Jason tinha um temperamento agressivo, mas a polícia não achou nada provando que ela sofria algum tipo de abuso. A declaração do Tom foi a mesma que a da filha, que naquela noite ele mencionou que o Jason, o pai dela fez umas alegações que o Jason era viúvo, que a primeira esposa dele havia morrido em circunstâncias misteriosas, o que não é verdade, ela faleceu de um ataque de asma. A irmã do Jason, a Tracy, falou no livro dela que o irmão dela estava perto de voltar para casa, trazer os filhos de volta para a Irlanda e ele iria deixar a Molly. E ela disse que isso poderia ser uma possível razão que ela tirou a vida do Jason, para que ele não levasse as crianças. A irmã dele veio aos Estados Unidos após o falecimento do Jason, e em 3 de agosto, 24 horas depois do falecimento do Jason, uma autópsia completa foi feita e foi dada a causa do falecimento do Jason como trauma contundente na cabeça. Ele teve múltiplas lacerações, abrasões, contusões na cabeça, externas, fraturas no crânio. O dano foi tão grave que o médico legista não conseguiu determinar com segurança quantas vezes ele havia sido atingido. Mas era aparentemente que ele foi atingido pelo menos dezenas de vezes. O relatório toxicológico mostrou que ele não tinha bebido quase nada, apesar da Molly dizer que o Jason tinha bebido o dia todo. O teor de álcool no sangue dele era apenas de 0,02%. Mas o surpreendente é que havia uma medicação no corpo dele, trazodona, e trazodona é um medicamento antidepressivo, mas também pode ser usado para efeitos tranquilizantes. E o curioso é que a Molly tomava este medicamento. As 2 crianças do Jason ficaram com o irmão da Molly temporariamente. E no dia 3 de agosto, enquanto a autópsia estava sendo realizada, as crianças foram trazidas, né, para conversarem ali com uma assistente social. A esperança é que as crianças falassem algo para elucidar o caso. As crianças disseram à assistente social
que eles viram o pai machucar a sua mãe, eles se referiam a ela como mãe, muitas vezes. Eles tinham, na época, quando eles deram essa informação, 9 e 11 anos. Eles falaram que o Jason estava com raiva de tudo o tempo todo, e também tinha o depoimento dela, falando do abuso e tal. Acontece, o Jack, o filho do Jason, disse que o tijolo que estava na cabeceira da cama da Molly é que eles estavam planejando pintar este tijolo e colocá-lo fora da casa. Então, aparentemente, era apenas um projeto de arte e que a Molly trouxe o tijolo para dentro porque estava chovendo. Muitas pessoas questionaram por que o tijolo estava na mesinha da cabeceira. É claro que ela poderia ter trazido o tijolo para dentro de casa, mas por que não colocou na sala, na cozinha? Colocou no quarto? Mas o interessante é que o que ocorreu naquela semana é que a Molly, ela entrou naquela semana com os papéis de custódia e tutela das crianças, pois ela disse que a irmã do Jason, a Tracy, tentou abduzir as crianças, mas houve uma audiência e no final as crianças foram dadas para a irmã do Jason. A Tracy e seu marido ficaram criando as crianças. O Jason havia escrito no testamento dele, em caso de falecimento, a irmã dele, a Tracy, seria responsável pelos filhos dele e não a esposa dele. A Tracy também teve uma grande discussão sobre o que aconteceria com o corpo do Jason. A Molly queria que ele fosse cremado o mais rápido possível e a Tracy queria trazer o corpo de volta para a Irlanda. A Molly concordou com isso e o corpo do Jason foi levado para a Irlanda depois de muita briga. Em 2015, um grande júri indiciou a Molly e o pai dela pelo ocorrido com o Jason. Eles se declararam inocentes e o julgamento ocorreu em 17 de julho de 2017. A Molly deu uma entrevista à televisão ABC, onde apoiou a história dela de que o relacionamento dela era abusivo e que ela era verdadeiramente inocente e que os filhos do Jason desmentiram tudo, mas porque eles foram forçados pela irmã dele. Porque as crianças disseram que viram o pai machucar a mãe muitas vezes. Acontece que quando as crianças foram morar depois com uma tia, as crianças desmentiram isso. E ela sentia que a tia convenceu as crianças. Diga que nunca viu nada disso. A gente nunca vai saber se as crianças... Por quem as crianças foram forçadas a dizer isso? As crianças foram forçadas por ela, para dizer que, sim, ele estava sempre me machucando, ou as crianças foram forçadas pela irmã dele a dizer, não, nunca nada disso ocorreu. É difícil a gente saber a respeito disso. Pode ter havido manipulação de ambos os lados. A promotoria usou evidências forenses, incluindo fotos da cena do crime, depoimento do socorrista, dos policiais, e também como evidência médica para provar que o Jason foi brutalmente tirado deste mundo. Eles até chamaram um analista para testemunhar no caso e essa testemunha afirmou que a trajetória dos respingos de sangue não correspondia ao fato na posição que o Jason estaria quando ele se levantou. Ele alegou que o Jason estava certamente indefeso quando ele foi atacado. A acusação disse que havia uma pólice de seguro de vida no valor de $600 mil e ela seria a beneficiária desse valor em caso de falecimento do Jason. A promotoria disse que o Jason não deixaria a Molly adotar formalmente as crianças e esse era o motivo porque ela tirou a vida dele. A defesa pintou o Jason como um marido horrível, violento, abusivo e eles estavam atentos mais ao depoimento das crianças e dela. Eles foram declarados culpados, pai e filha, condenados cada um a 20 e a 25 anos de prisão. Um jurado conversou com a imprensa e disse que os jurados haviam conversado entre eles e é algo que é proibido por lei nos Estados Unidos. Quando você ainda está na fase de julgamento, você não pode estar discutindo esse fato entre os jurados. E isso veio à tona. Então, eles acabaram fazendo uma apelação e o Supremo Tribunal da Carolina do Norte, em 2021, decidiu
colocá-los em liberdade e anular aquele julgamento, porque os jurados não poderiam ter conversado sobre o ocorrido. Então, voltou tudo a estaca zero. O julgamento foi concedido também porque a análise do padrão das manchas de sangue foi considerado erroneamente permitido, porque as manchas nas roupas da Molly e do Tom não foram confirmadas como sangue e foram falados pela promotoria que era. Então, como resultado, também anulou o julgamento por isso. Então, eles foram libertados sob fiança em 2021. As crianças voltaram para a Irlanda com os tios. A Sarah, a filha do Jason, escreveu uma série de livros infantis para ajudar as crianças a se sentirem menos sozinhas no seu primeiro... quando isso acontece, né, de perder um parente e tal, então no seu primeiro livro se chama Noodle Lost is Dead. É uma história sobre uma perda. A irmã do Jason, a Tracy, escreveu esse livro sobre a vida e o falecimento do irmão e estão ali aguardando o julgamento. Agora vamos às minhas considerações. Eu acho tudo muito estranho que um agente do FBI, mesmo aposentado, com 30 anos, teria cometido tais erros se fosse algo deliberado. Para mim, teriam duas versões. Eu não acredito que os pais compraram um taco de beisebol, tipo, vou comprar um taco de beisebol, vamos lá, fingir que vão presentear a criança e vamos hoje à noite tirar a vida do seu marido para você ficar com seus filhos. Eu não acredito de forma alguma que o pai dela, sendo um ex-agente do FBI por tantos anos, teria participado disso. É possível que houve uma briga, uma discussão entre ela e o marido e que ela tinha arquitetado toda a trama? É possível? É possível, e por coincidência, naquele dia o pai dela estava dentro da casa e estava lá o Jason e ela na maior briga e o pai dela acabou ferindo o Jason. Eu particularmente não acredito que o pai dela, sem mais nem menos, pegaria um taco de beisebol e começaria a bater nele. Gente, um agente do FBI é uma pessoa, tem uma qualificação muito superior até do que os policiais comuns, eles são treinados por muitos anos, ele saberia que não teria cabimento. Eu vou entrar ali, começar a dar um monte de porrada no cara com esse taco de beisebol e tá tudo certo e a polícia vai acreditar que foi legítima defesa? Certamente ele o fez porque ele viu o Jason atacando a filha dele. E eu não acredito que ele entrou e resolveu começar a atacar o cara. Ele tem que ter visto. Ok, vamos lá. Até aí vamos dar crédito para ele. Ele viu sendo atacado. Eles exageraram porque conseguiram simplesmente acabar com a cabeça do cara. O crânio virou uma massa. Ele poderia ter parado, apesar do treinamento dele. Ele saberia falar, chega, agora vamos parar. Mas continuaram batendo. Coisas que chamam atenção. O sangue estava já começando a coagular. Os corpos já estavam frios. E isso não é o procedimento de alguém que acabou de falecer. Uma pessoa acabou de falecer, a polícia chega em 3 minutos. O sangue está fresco, o corpo ainda está quente. Nada disso chegou. Então, nada disso aconteceu. O que me leva a crer que eles levaram algum tempo após o ocorrido, talvez discutindo o que nós vamos falar, o que aconteceu. Algo que me chama atenção, a perícia diz que ele deve ter sido atacado pelas costas, porque quando o paramédico colocou a mão, entrou na cabeça dele. Até existe uma explicação plausível para isso. Se o pai dela entrou, viu o Jason com as mãos no pescoço da filha, ele não vai ficar de frente para bater no genro, ele vai bater de costas, ele vai ficar atrás dele, batendo na cabeça dele. Até aí, eu não estou vendo como a promotoria está tentando dizer, né, que não, ele foi atacado pelas costas. Obviamente, ele foi atacado pelas costas porque ele deveria estar atacando a filha dele. Então, dentro dessa história, tem muita coisa que me leva a crer que foi legítima defesa. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que me leva a crer que esse crime, eu não vou dizer que foi deliberado, eu não acho que foi um crime premeditado, eu acredito que tenha acontecido ali no calor do momento. Mas, de qualquer forma, por existirem tantas incertezas,
eu acredito que eles merecem uma segunda chance de serem ouvidos atentamente. Como eu disse a vocês, as crianças, quando foram ouvidas, elas foram levadas imediatamente, no mesmo dia, as crianças foram levadas para serem ouvidas. As crianças disseram que várias vezes viram o pai atacar a mãe. Acontece que a irmã dele pintou como se as crianças foram instruídas por ela. Instruídas como? Questão de minutos, gente. Minutos. Não teria como ela, vou lá, tirei a vida do meu marido, vou acordar as crianças, vou convencer as crianças a dizerem isso. Não, isso não entra. Não é. Se fosse 3 dias depois, eu ia falar, ela ficou com as crianças, ela colocou isso na cabeça. Não, as crianças foram levadas imediatamente. Por que as crianças falariam isso se não fosse verdade? Então, eu acredito que há uma verdade nisso. Hoje em dia as crianças desmentem, eles já são quase adolescentes, quase jovens adultos. A memória às vezes apaga, a manipulação, talvez a irmã dele convenceu as crianças, não, vocês nunca viram nada daquilo, ela que colocou na cabeça de vocês. Então existem muitas incertezas dentro desse caso, e eu sempre digo que dentro de um caso, quando você não tem certeza se a pessoa praticou ou não aquele crime, você tem o dever legal e moral de absolver essa pessoa. Eu mesmo, se eu tivesse sido jurada naquele caso, eu teria que ter absolvido. Porque existem muitas coisas apontando que foi... eles atacaram. Realmente, não foi legítima defesa. Mas, ao mesmo tempo, existem muitas coisas que me levam a crer que foi uma legítima defesa. Eu estou mais inclinada a achar que houve uma briga do casal dentro do quarto e ele acabou atacando a jovem. O pai veio no socorro e acabou tirando a vida dele. Eles exageraram? Exageraram. Poderiam ter parado, mas continuaram. Não acredito que foi um crime premeditado, como a irmã dele diz. A irmã dele dá a entender que ela pediu a custódia das crianças, ela queria as crianças para ela, então naquela noite ela resolveu tirar a vida. E também dando a entender que os pais estavam lá servindo como álibi, muito menos ainda. Não acredito que o pai dela, sendo um agente do FBI aposentado, eu afirmo, iria participar de uma trama, uma coisa falsa só para dar um álibi para a filha dele. Ele não colocaria ele não faria isso. Mas essa é a minha opinião, eu gostaria de ouvir de vocês. Eu tenho minhas dúvidas, eu não posso dizer com certeza que ela é inocente, tá, gente? Eu tô dizendo que eu tenho dúvidas. E por eu ter dúvidas, eu teria que absolver. Mas eu quero ouvir de vocês. Ela programou tudo, deliberadamente resolveu tirar a vida do marido dela naquela noite? Ou houve uma briga ali no momento e o pai tentando defendê-la acabaram exagerando? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. E quando eles tiverem um novo julgamento, eu volto aqui para dizer a sentença para vocês e nos vemos em breve. Até mais.